os que foram investigados e que também obtivemos a condenação por provas robustas contra eles. Mas só em flagrante 32 foram presos. Nós prendemos diversos abusadores. Dentre esses abusadores, muitos eram produtores de pornografia infanto-juvenil. E resgatamos crianças, que é o objetivo principal, eu acho, de qualquer investigador que trabalha com esse crime de pornografia infantil. É tu resgatar a criança em situação de vulnerabilidade sexual. Só para vocês terem uma ideia sobre essa questão dos abusadores, é considerado entre os mercados informais, tipo drogas, armas, o mercado de pornografia infanto-juvenil está entre os 10 maiores mercados do mundo em capitalização de recursos. Por quê? Existe uma história também por trás da evolução da pornografia infantil. Produtores de vídeo de pornografia adulta descobrem que a produção de pornografia infantil profissional era um mercado gigantesco também. E começam a utilizar, através de sites de distribuição, recursos profissionais de editoração de vídeo e produzir material de mais qualidade. Isso se concentra muito no leste europeu. No Brasil, a gente já tem uma pornografia feita amadoristicamente, trocada entre usuários que querem só ganhar status entre eles. Alguns casos também têm envolvimento financeiro de venda de pornografia infantil. Operação Darknet. Como eu já falei, operação pioneira no ambiente da Darknet, da Dark Web, no ambiente específico do Tor. Falando um pouquinho sobre a rede Tor, né, essa rede, pessoal, ela consegue criptografar os dados e consegue mascarar o IP através do que a gente chama de túneis. Quando eu entro nessa rede com o meu IP, que é a principal informação que a gente busca para identificar alguém na rede, quando eu entro nessa rede, eu entro com o meu IP e troco esse IP dezenas de vezes até que no que se chama exit node, nó de saída desse IP, é um IP que não tem nada a ver com o que eu entrei. Por exemplo, eu entro nessa rede usando um IP do Brasil, e quando eu saio e alguém consegue me detectar, eu estou usando, por exemplo, um IP da Coreia, da China, da Rússia, de qualquer um dos IPs que estão dentro dessa rede. E o ambiente totalmente criptografado. Pessoal, é sobre isso que a gente está falando. A gente precisa modernizar, a gente precisa desenvolver técnicas. Não adianta alguns nerds, como eu chamava meus colegas do Rio Grande do Sul, lá que trabalharam nessa operação, desenvolver técnicas específicas para o enfrentamento disso, e a gente fica, que bom, fizemos uma operação, nós precisamos desenvolver, nós precisamos modernizar, nós precisamos ser capazes de desenvolver conhecimento, e para que esse conhecimento seja desenvolvido, nós precisamos de pessoas aptas a receber esse conhecimento. Nós precisamos, o que eu falei lá no início, multidisciplinariedade. Nós precisamos de pessoas de todos os tipos de formação. Só para vocês terem uma ideia, a equipe que desenvolveu a Darknet, eu sou engenheiro eletricista, o meu outro colega, um conhecimento gigantesco, Jean Passod, é papiloscopista e é formado em biologia. O outro colega, formado em engenharia também, e o Bruno, que é uma sumidade lá no Rio Grande do Sul, e infelizmente não pôde comparecer a esse evento, que é um fenômeno na questão de redes como um todo. Eu acho que o colega depois vai falar sobre isso também, mas as redes, o Facebook, nossa rede de amigos, e as redes criminais têm comportamentos semelhantes. Então, para conseguir chegar a esse ponto de atuar nesse tipo de crime, nós precisamos, sim, de uma polícia mais eficiente, de uma polícia mais qualificada, uma polícia que deixe de lado as questões cartorárias para enfrentar o real problema do crime, que é o próprio crime. Resultados das operações da Darknet. Nós tivemos 68 presos em flagrante. Prisão de abusadores, prisão de produtores de pornografia infantil e resgate de crianças. Só para vocês terem uma ideia, um desses usuários da rede da Dark Web tinha predileção por bebês de colo. E ele tinha, a esposa dele estava grávida, e nesse ambiente ele falava, dentro do Tor, olha, não vejo a hora da minha esposa ter o filho, para que eu possa ter, então, a satisfação que ele queria ter. Esse cidadão, se a gente não tivesse os nerds lá, que eu chamo de nerds malditos, lá do Rio Grande do Sul,
quebrando a cabeça e tentando fazer um trabalho pontual, provavelmente ele ia estar hoje abusando desse bebê durante muito tempo, porque ele estava num ambiente que é restrito. Não é um ambiente simples que eu mando um ofício, por exemplo, para o Facebook me retorna o IP do cara, eu peço em cartório que aguarde, faço uma intimação, faço... Não, isso é um ambiente muito mais dinâmico. Tu não consegue trabalhar esse tipo de crime e outros tantos crimes se tu estiver engessado pela burocracia. Tu precisa ter proatividade. O crime, ele não para. Se a polícia não for proativa, a gente vai só enxugar gelo. A gente vai ficar limitado ao beabá. E nós precisamos modernizar. Nós precisamos ser eficientes. Outra questão que eu sempre me propus é a questão da orientação. Por quê? Se me convidam para ir fazer uma palestra numa escola, eu vou. Se for num clube, eu vou. Se for em qualquer lugar que me convide para falar sobre pornografia infantil e abuso sexual infantil, eu vou. Isso é uma função que nós, policiais, também temos, de esclarecer, de falar sobre esses problemas. Porque o mundo perfeito, pessoal, o mundo perfeito não existiria polícia. Todo mundo respeitaria o seu semelhante, nós não teríamos necessidade nenhuma da polícia. Mas o mundo não é perfeito. O mundo é totalmente imperfeito, e a polícia é uma forma de tentar dar ordem a um mundo imperfeito. Então, se me chamam para orientar, é muito melhor que eu consiga orientar alguém, que eu consiga falar para um pai, para uma mãe, para uma criança sobre essas questões, do que investigar o crime a posterior. Então, é uma parte que também me disponho em conscientizar. O motivo do livro muito teve a ver sobre isso. Poucas pessoas querem falar sobre isso. É um assunto chato de falar sobre abuso sexual, ninguém quer falar sobre isso, mas ele acontece, e eu só fui perceber isso quando comecei a trabalhar nessa área. Antes disso, eu também achava que o mundo era perfeito, que todos os pais eram protetores, mas não são. A estatística comprova, 32% das meninas foram abusadas nos Estados Unidos por essa estatística. E mais de 80% dos casos por parentes próximos. Então, a gente precisa falar disso, a gente precisa. O objetivo do livro foi esse também, propor essa discussão, falar sobre isso. Detecção de vítimas, nós temos que, e aí eu faço uma ressalva, eu também estou participando num projeto aqui da Universidade do Paraná, se chama Proteca. É um projeto que busca soluções para impedir o aliciamento de crianças na internet, e soluções para combater esse tipo de problema de forma através da detecção de vítimas, através da orientação, através da aproximação dos diversos órgãos que estão envolvidos na proteção da criança. Isso é importantíssimo. A sociedade e nós, policiais, temos o dever de zelar por essas crianças. Operações proativas, foi o que eu falei. Eu não posso ficar esperando resultados, eu não posso ficar esperando um ofício do Facebook ou que alguém denuncie. Eu preciso ter operações que vão atrás. Nós precisamos deixar de ser a polícia que fica investigando o papel para sermos caçadores. Nós precisamos ir atrás deles. Se eles estão se escondendo em ambientes restritos, nós precisamos ter o equipamento, nós precisamos ter a técnica, nós precisamos ter as ferramentas suficientes para que a gente consiga combater esse tipo de crime. E como é que funciona o enfrentamento, né, a essas questões? Eu sempre falo sobre a questão do enfrentamento. Nós temos círculos de proteção à criança. Normalmente, esse círculo de proteção começa na família. A família. A mãe, o pai, ela tem esse contato direto para perceber se alguma coisa com a sua criança vai bem ou não vai mal. O segundo ponto que isso ocorre é na escola. Às vezes, infelizmente, o abusador ele está dentro do seu lar, dentro do lar da vítima. Então, nós precisamos que alguma coisa externa seja capaz de identificar o comportamento estranho da criança. Normalmente, esse ambiente é a escola. Professores percebem isso. Rede de saúde. A rede de saúde tem que estar próxima. Talvez até criar um protocolo, por exemplo, que o pediatra, quando faz o exame de um bebê, de uma criança de pouca idade, ele execute esse protocolo buscando identificar possíveis
situações de abuso, que deverão ser investigados com muito critério, porque nós não podemos ser levianos. Tu acusar alguém de pedofilia, de abuso sexual, é uma coisa muito grave. Isso não é aceito nem dentro do presídio. Se tu não colocar esse indivíduo separado dos outros, provavelmente ele vai ser executado, porque nem entre os presos se aceita esse tipo de comportamento. Órgãos de proteção à criança, esses são pelo próprio fim, né? E o último estágio é a polícia e o Ministério Público e outras instituições. Por quê? Ali o problema já aconteceu. Quando chega na polícia, se a gente não for proativo de tentar buscar esses caras antes que eles cometam o crime, já é um crime já concretizado. A criança já vai ter sido abusada, que é o pior que poderia acontecer. Agora, eu sempre proponho algumas mudanças legislativas para ser pensados, já que agora a gente está nessa questão. O Sanderson, meu parceiro, inclusive abrilhantou o meu livro com a belíssima. Eu até brinco com o Sanderson que, de certa forma, ele me deixou mal, né? Fez tão bem o início do meu livro ali que ficou difícil concorrer. Mas o Sanderson, que é um parceiro, é importante a gente pensar também, como policiais, a gente precisa também propor determinadas situações que melhorem esse combate. Por exemplo, Cadastro Nacional de Pedófilos. Se eu quiser contratar, por exemplo, uma babá, se eu quiser contratar um professor particular, eu posso exigir, por exemplo, um atestado de antecedentes de um cadastro de pedófilos? A cidade de Nova York, só para vocês compararem, pena, eu acho que o Eliel não está... Eliel, eu não sei se em Los Angeles tem, mas a cidade de Nova York tem um cadastro disponível para que pessoas consultem se é um agressor sexual na sua rua. Eu coloco o CEP da rua e o próprio sistema aberto está todos os abusadores sexuais que existem naquela rua. Eu posso consultar do Brasil. Não sei se em Los Angeles tem esse tipo de cadastro também. Nós precisamos pensar sobre isso. A gente tem que proteger só o indivíduo ou a sociedade? O que a gente quer proteger? Acompanhamento de agressores sexuais. Eu cometo um crime de agressão sexual contra uma criança, por exemplo, eu sou professor. Eu me mudo para outro estado e continuo o crime. Não existe um controle desse agressor. Não existe alguma coisa que diga, olha, esse cara tem que ser acompanhado, principalmente se ele for diagnosticado como pedofilia, porque pedofilia não tem cura. Se eu já tenho a predisposição de ter atração sexual por crianças e não tem nenhum tipo de tratamento, o Estado tem que propor ferramentas para que esse cidadão seja acompanhado. E isso seria através de um tratamento compulsório? Quem sabe? Quem sabe ele tenha que se apresentar e se tratar, se ele não quiser ficar preso e fora do convívio social. Outra coisa, por exemplo, a criminalização do acesso a conteúdo pornográfico infantil. Se eu baixar um material, eu cometi crime. Se eu pegar e colocar na internet, eu cometi crime. Agora, se eu pegar o meu cartão de crédito, financiar novos abusos através de uma conta, botando meu cartão ali e acessando um site de pornografia infantil, eu não cometi crime nenhum. Não existe uma tipificação do acesso à pornografia infantil. Se o perito, quando busca lá a informação no computador, constatar que o cidadão só acessou pornografia infantil durante a vida dele inteira, ele não cometeu crime nenhum. Mesmo que ele tenha financiado, por exemplo, sites de pornografia infantil. Ele entrou num site russo, botou o cartão de crédito dele e pagou por pornografia, para ver esse conteúdo exposto somente na internet. Ele não baixou, ele não compartilhou, ele não cometeu nenhum tipo de crime. Talvez seja uma possibilidade de evolução da legislação também. Agravante para o uso de ferramentas de criptografia. Por exemplo, se eu utilizo o Tor, se eu utilizo um proxy, ou se eu faço isso pelo meu e-mail pessoal da polícia, o crime vai ser o mesmo. Eu não tenho nenhum agravante se eu dei mais trabalho para os investigadores, se eu fui esperto o suficiente em pensar, olha, eu vou tentar esconder os meus passos. Não existe um agravante para isso. É o mesmo crime. Deveria ser, se eu dou mais trabalho, se eu tenho recurso tecnológico para esconder essa informação, então eu deveria ter um agravante para esse tipo de crime. E a legislação mais rígida, a gente precisa disso. Cada vez, o que impede, muitas vezes, um criminoso de cometer o crime não é só a educação. Se a gente tem tempo de investir em educação, isso é o melhor caminho. Mas, às vezes, a gente precisa que o criminoso tenha medo de ser punido. E isso só acontece com uma legislação mais rígida.
Uma frase de Albert Einstein, diz o seguinte: a palavra progresso não terá qualquer sentido enquanto existirem crianças infelizes. E o teste de moralidade de qualquer sociedade é como ela vê, como ela trata essas crianças. Pessoal, meu recado é sobre essa questão da pornografia infanto-juvenil. Ela está muito mais próxima do que nós imaginamos. Ela também é uma área que a Polícia Federal atua de forma, assim como a Lava Jato foi importantíssima, a Operação Darknet também foi um marco, onde a gente conseguiu quebrar alguns paradigmas. Investigar com essa profundidade é extremamente difícil. E nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas habilitadas e capazes de encarar desafios como esse e obter resultados satisfatórios. Pessoal, eu quero agradecer, então, a paciência de vocês. Eu sei que não é um assunto muito fácil de lidar, mas ressalto, como eu falei no início, a criança é fundamental. Nenhuma nação pode pensar num futuro se ela não protege e não ampara a sua criança. Muito obrigado, pessoal.